Boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez na nossa série de lives ao longo da Semana Santa, descobrindo Estrela d'Alva. Hoje, nessa Quinta-feira Santa, conhecida também como Quinta-feira do Lava-Pés ou Quinta-feira Eucarística, esse foi o último dia do convívio de Jesus com os seus discípulos antes da sua ressurreição. Após a ressurreição, ele ficou mais 50 dias na terra, convivendo com seus amados, mas hoje foi o dia da despedida da matéria. E foi quando ele deixou o maior presente, que é a possibilidade de comungar com ele, em espécie, né, pão e vinho, e em espírito, que é a praticada mais comumente na Irmandade Espiritual Estrela d'Alva, mas nós também temos comunhão em espécie em duas oportunidades no ano, no dia 31 de maio e no dia 30 de dezembro. Então, sem mais demora, né, vamos saudando aqui as pessoas que já chegaram para esse nosso encontro. O Sérgio, a Leonete, a Newslete, o Newton, a Rosa, a Dulce, a Rosema, o Sérgio já tinha falado, a Erseni, a Nice, a Camila, o Júlio, a Fátima, a Tatiane, enfim, estamos aí recebendo aos poucos as pessoas que estão fielmente acompanhando essa nossa rodada de estudos aqui. Chegou agora o Vanderlei, sobre o livro que se aprende em Estrela d'Alva. Livro esse escrito pela médium, escritora, poetisa, jornalista Hilda Roxo, essa aqui, fundadora da Irmandade Espiritual Estrela d'Alva, através da qual esses ensinamentos chegaram até nós em forma de livro, mas não só, também em forma de cursos e na forma dos rituais praticados pela Irmandade Espiritual Estrela d'Alva, desde a sua fundação em 1938 até os dias de hoje. Fato que do último ano para cá, em função da situação que o planeta enfrenta, né, nós tivemos que fazer algumas ressalvas, mas o ritual segue integralmente na forma descrita pelos nossos mestres. E isso é muito importante, porque mostra a seriedade do nosso trabalho. Nós não somos uma instituição que adequa-se às conveniências do mundo ou à vida prática. Não, nós somos uma instituição que preza pela tradição do que foi ensinado pelos nossos mestres. Ensinamentos esses que nós já conversamos sobre um pouco na terça-feira passada, que nós falamos que são ensinamentos trazidos por magos da sabedoria, que são verdadeiras colunas da sabedoria universal, que viveram nessa terra e trouxeram pérolas do espaço sobre a nossa conduta espiritual, moral, ética, e especialmente deixando virtudes para que nós possamos nos conectar e soerguer, cada um de nós, o nosso próprio espírito. São sabedorias milenares, remontando aos templos do Himalaia, a sabedoria de Salomão, remontando a grandes sábios que já existiram nesta terra e estão condensados aqui sob o título O que se aprende em Estrela d'Alva. Uma breve introdução do livro, eu vou ler mais daqui a pouquinho, mas antes de tudo, vou me apresentar. Eu sou aspirante dedicado à sua santidade Andu Gustavo Torres Nunes, juntos aqui nessa Quinta-feira Santa, para conhecer, para descobrir um pouco mais do que se aprende em Estrela d'Alva. Essa estrela magnífica que nós já tivemos oportunidade de conversar nos nossos encontros. Então, recapitulando, no domingo passado, domingo de Ramos, nós falamos sobre Jesus. Na segunda-feira, nós falamos sobre a Estrela d'Alva. Na terça-feira, nós falamos sobre os magos da sabedoria. Ontem, quarta-feira, nós falamos sobre concentração. E hoje o assunto é missionários. O que é um missionário? O que vem fazer um missionário nesta terra? Então, sem mais demora, vou introduzir aqui um pouquinho para vocês o livro e, na sequência, vamos dar início à leitura do trecho selecionado para hoje,
contando com a sua participação, o seu comentário ao final da leitura do trecho. Então vamos lá. O que se aprende em Estrela d'Alva é uma coletânea de ensinamentos mostrando a responsabilidade que o homem tem com o astral, ao mesmo tempo dando uma orientação sobre como proceder para galgar o caminho da sua libertação espiritual. Isto posto, vamos para a página 43 da edição de 1998. Se você tem uma edição anterior, a parte dos missionários está dentro daquela fase do livro que trata ainda a parte número 1, tá bom? É antes um pouquinho do início da parte número 2. É isso? Deixa eu conferir aqui. Não. Já é na parte número 2, que fala o médium no seu desdobramento, tá bom? Já é na parte número 2. Então vamos ler juntos aqui. Missionários. Na acepção da palavra, pelo seu sentido, todas as pessoas que, a partir de certa e determinada idade, determinada pelo espaço, se revestem de formas especiais para tratar dos que sofrem, amenizando suas dores, males morais e espirituais, cuidando do corpo físico e desdobrando-se em ensinar aquilo que se torna necessário ser sabido pelos chamados ignorantes, constitui uma missão. Aquele que ensina a sua religião ou a dos outros, para que sejam formadas convicções próprias, é missionário catequista. Este trabalho constitui sua catequese missionária. Nesta escola, a Escola de Aparelhos de Estrela d'Alva, o mensageiro de astros constitui uma sucessão para o conhecimento de vocês e cuidadosa aprendizagem do que de fato e de conhecimento, do que de fato e de direito é um missionário. Aquele que diminui as suas vestes próprias para vestir os nus, que divide o seu alimento entre as crianças, é desdobramento de missão. Se bem que muitos atos destes foram praticados à revelia da compreensão que deveriam ter, não se afastando da missão contida na qualificação de missionário. Missionários são verdadeiramente fachos de luz a serviço do divino foco. A vida de um missionário é quase sempre cheia de lances dramáticos e empolgantes, para aqueles que tenham a concepção do que seja a caridade de um missionário. Para o missionário, o seu trabalho constitui um prazer, quase um hábito cotidiano, resolvendo coisas dificílimas de terceiros com a maior de todas as simplicidades e máxima pureza. São eles os grandes trabalhadores desta seara imensa que se espalha por toda a extensão do Orbis Terrarum, ou seja, o planeta Terra. Os missionários são representantes diretos do Uno universal na Terra. Daí a razão pela qual eles defendem e impõem severa disciplina àqueles que os queiram aceitar, qualificada por muitos como impossível de ser praticada. De fato, é preciso ter muita coragem para seguir as pegadas de um missionário. Só Deus sabe. Só Deus pode avaliar os seus sacrifícios. Só Deus conhece a extensão de resistência dele. Daí a razão por que vocês, queridos discípulos, isso é Sua Santidade Antuil nos dizendo, tá, gente? Vou repetir. Daí a razão por que vocês, queridos discípulos, filhos e alunos, não se miram no maior de todos os espelhos que tem dentro do seu próprio templo, que é Reverendíssima Maliilda. E Reverendíssima Maliilda disse: missionário é a bandeira do Oriente no Ocidente, correndo,
levando a terra e mares a saudação e a força. Eu poderia encerrar por aqui, mas já que o trecho encerra falando sobre Reverendíssima Malihilda, eu vou ler também uma descrição muito importante, que é sobre o plano espiritual a qual Reverendíssima veio a esta terra. Para quem não conhece a filosofia hinduísta, fica o desejo de conhecer um pouco mais, entender a teoria dos planos. Isso é assunto dos nossos cursos e dos nossos livros. Então, se você tem interesse, busque o conhecimento, busque adquirir os nossos livros, porque é muito importante e é peça fundamental para compreender o funcionamento da Irmandade. Mas vamos falar aqui do plano de Reverendíssima Malihilda, que era o plano 8, dito por ela mesma. Plano 8 está na página 36. Plano 8 é considerado positivo como passagem do plano 7, tornando-se aparelho-chefe, e para o 8º, marombo. Vídeo explicação de marombos na página 38. Mais um assunto para você buscar no seu livro, conhecer um pouco mais de Estrela d'Alva. Se são raríssimas as pessoas do plano 7, mais difícil tornar-se-ão as do plano 8, porquanto maior será a dificuldade para suportar a Terra, pela diferença do grau de espiritualização para o engrotecimento, necessitando, por consequência, do auxílio de 3 astros nas suas coisas terrenas, a saber, Marte encaminhando as lutas, Mercúrio encaminhando as artes e Júpiter encaminhando a inteligência. É o plano 8 constituído pelos grandes missionários, qualificação imensamente nobre, com o poder de suportar os cruéis sofrimentos que a Terra lhe proporciona pela desigualdade de situação. Então vejam o trabalho dessa mulher. Ela não conseguiria suportar o que ela suportou para fundar a Irmandade Espiritual Estrela d'Alva, não fosse ela pertencente a este plano, que já vem timbrado por Deus como sofredores, mas como espíritos capazes de realizar grandes coisas. Grande coisa, a exemplo da fundação da Loja Sacerdotal número 6, Maçonaria 33 IED, a Irmandade Espiritual Estrela d'Alva. Também gostaria de ressaltar, antes de abrir os comentários, que hoje está sendo lembrado os atos de humildade daquele que foi o maior, o mestre de todos os missionários, que foi Jesus. Nesse dia, no dia da sua despedida, ele deixou o sacramento da comunhão, que é a possibilidade de você ingerir fisicamente e espiritualmente partículas do seu próprio corpo. E também deixou a lição de humildade ao lavar os pés dos seus discípulos. Hoje, no Momento Oremos, às 18 horas, a reverenda Sheila fez uma bela reflexão a respeito disso, mas só para lembrar que Pedro, São Pedro, provocado por Jesus, ele disse que não gostaria que Jesus, o grande mestre, lavasse os seus pés. E então Jesus respondeu que era preciso que ele lavasse os pés. E aí Pedro respondeu: então, mestre, por favor, lave as minhas mãos e a minha cabeça. O que isso está simbolizando? Que Jesus preparou os pés daqueles que iriam trilhar o mesmo caminho que ele. E Pedro, como o cabeça da nova igreja pós-Cristo, pede para que as suas mãos, ou seja, as suas obras, sejam lavadas e a cabeça, a sua mente, também seja limpa. Então, no fechamento da jornada terrestre de Jesus, ele deixa mais muito, muito, muito ensinamento de um simbolismo muito grande. Agora vou começar a abrir a interação com vocês, porque é impossível que a gente
não fale de Jesus, mas também é impossível que a gente não relembre Reverendíssima Malihilda, porque temporalmente ela está muito próxima de nós. Inclusive tem pessoas que estão assistindo a nossa live que conviveram com ela, por mais que por pouco tempo, talvez, ou em alguns relances, tiveram contato material com essa grande essência de luz que foi o nosso missionário, Reverendíssima Malihilda. Então vamos aqui, deixa eu tentar fazer aqui uma chamada. Se você deseja participar, coloca aí no chat que eu te chamo aqui para a live, ou faz a solicitação que eu te convido. Eu vou chamar aqui uma pessoa. Vamos ver. E se vocês também quiserem, só pedir para eu reler algum trecho, algum pedaço que tenha ficado perdido ou que tenha ficado muito difícil de compreender. Boa noite! Tudo Boa bem? noite, tudo bem? Estou um pouco Gostou da nossa envergonhada, leitura de hoje? amei. Na verdade, eu estou fazendo uma reflexão sobre missionários desde ontem. Não sei se você lembra, mas eu lembro. Você colocou lá, será que nós somos os missionários? E eu ontem fui deitar pensando nisso, né? Será? Eu sei que tem toda uma questão de plano, de força da pessoa que vem até esse plano aqui com essa incumbência, né? Com essa Essa missão de tarefa, verdade, né? exatamente com essa missão. Mas assim, eu fui dormir muito reflexiva ontem pensando, né, nessa pergunta que você colocou. E realmente nessa semana não tem como não lembrar, né, do maior missionário de todos que tanto sofreu, né, em prol de um sentimento que ele é genuíno, né, que é o amor. E, e assim, não tem como você não ficar reflexiva, não tem como você não pensar. Queria muito ter meu livro aqui, eu não tenho, né, meu livro está a É. alguns quilômetros de distância, mas estou amando. E, e uma coisa que eu pensei muito é que num grau assim muito menor, né, muito pequeno, quando você se dispõe assim a ajudar uma pessoa, a dar uma palavra de apoio, a dar uma palavra de fé, né? E aí acho que esse momento que a gente está vivendo hoje é bem propício a isso, né? Algumas pessoas que talvez não tenham o apoio que nós temos espiritual, né? De fé, de ensinamento, né? Para quem está dentro da Nós Irmandade, somos assim, muito privilegiados, né, muito. sacerdotisa? É uma Muito. jornada, longa, né? Eu acho que tem os novos integrantes da Irmandade, sim, mas acho que a gente pode falar assim da nossa caminhada, que já são de muitos anos. Então, nós temos assim um amparo, né, um pouco melhor, né, do que muitos. E aí eu pensei assim, quando você tem isso para dar para o próximo, né, você está fazendo ali um trabalho bem pequenino do missionário, né, que é você fazer a Sim. pessoa não desistir, é você falar, olha, tá difícil, mas você vai conseguir, tá difícil, mas não terminou ainda, né, continue, acredite, tenha fé. E então eu acho que é uma sementinha, né, do nosso E missionário, isso é né? muito importante, porque eu fiz aquela provocação justamente para fazer as pessoas pensarem sobre isso. Porque nós não somos missionários, Sim, mas nós estamos a serviço de um missionário. exatamente, Né? foi o que eu Nós pensei. estamos aqui não para fazer missão de nada, a gente está aqui cada um para se salvar. Agora, a nossa salvação passa por distribuir o máximo que a gente puder de amor, o quanto a gente puder de caridade, o quanto a gente puder de esperança, o quanto a gente puder de fé para aqueles que estão ao nosso redor. Senão, é um caminho egoísta de só eu vou me salvar sozinho. Isso E aí. não é isso que está proposto. Não foi essa a lição que a nossa fundadora deixou para nós. Ela deixou a explicação que nós precisamos espalhar, nós precisamos ser os IEDs, nós precisamos ser a reverberação da voz dela e do que ela ensinou. Ser a semente, né? A semente de esperança, de luz, né? Do que ela deixou, né? Do que o nosso grande mestre, né? O nosso grande missionário deixou, que tanto O, sofreu.
O nosso presidente está relembrando aqui uma coisa importante, né? Que está na oração de São Francisco, que é um dos patronos do sacerdócio IED, né? É dando que se recebe. A gente não vai receber nada se nós não nos dispusermos a abrir mão do que nós já recebemos. Não é isso? Se Essa eu puder eterna troca. complementar só um pouquinho, eu acho que quanto mais a gente consegue dar, mais a gente recebe. Com certeza. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. É, E se o retorno não for material, como muitos imaginam que será, né? O retorno certamente é espiritual. Certamente, sem sombra de sim. dúvida. E eu queria Muito parabenizar o obrigado pela sua... diretório de imprensa. Quero dar parabéns. Assim, quem me conhece um pouquinho sabe o quanto eu amo tecnologia, o quanto eu amo essa vibe para frente. E assim, eu me sinto muito feliz de ver vocês colocando a Irmandade no patamar que ela está, fazendo uma live. Eu acompanhei todas, estou divulgando todas. Então, assim, quero dar parabéns para vocês. Vocês estão fazendo um trabalho magnífico. E aí, assim, se eu puder deixar uma coisa boa, né, de tudo que a gente está vivendo há mais de um ano, é que estamos, sim, vivendo um momento difícil, mas por conta desse momento difícil, olha onde nós estamos chegando. Né? Então, assim, nada disso estaria acontecendo se nós não estivéssemos sendo obrigados a ficar em casa, a não estar dentro da Irmandade, fisicamente, presencialmente. Então, assim, parabéns pela iniciativa e eu estou muito feliz de ver assim, a Irmandade galgar o caminho que ela está galgando aí no meio da tecnologia e da divulgação, tá? Obrigada por ter me chamado. Muito obrigado, muito obrigado. E eu aproveito para agradecer, em nome do Diretório de Imprensa e Comunicação, os elogios da sacerdotisa, que além de sacerdotisa, é a nossa segunda tesoureira da diretoria administrativa da loja Mater aqui no Rio de Janeiro. Tem um comentário aqui muito bonito da reverenda Delma, eu vou ler aqui atentamente para vocês. Vocês sabem que é muito difícil de ler porque a letra é muito pequenininha, mas eu vou tentar aqui, olha. As hierarquias são necessárias para que haja uma organização administrativa. De fato, para que nós não nos percamos, para que a gente saiba as nossas referências. Mas somos todos iguais, filhos de Deus, e temos, ao lavar os pés, ele nos mostrar que temos que buscar sua imagem e semelhança. Perfeito, perfeito. Tem aqui uma mensagem. Também da reverenda Delma. Quando Jesus lava os pés, ele mostra que somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Deixa eu ver aqui mais uma possibilidade. Vamos lá. Vamos ver se vai me atender. Oi, Olá, e aí, tudo bem? Boa tudo bem? noite. Tudo. Gostou da nossa leitura? Gostei, amei. E É um pouco complicado, né? O texto tem que ler com calma, né? tem que ler com calma, ler de novo, ler novamente e mais um pouquinho para tentar entender. É complicado, sim. Mas hoje eu não vou nem falar muito sobre isso, vou falar sobre o que eu encontrei nos meus guardados, que hoje eu fui mexer em algumas coisas. E aí encontrei esse TBT aqui maravilhoso, que nós viajamos, né? Sensacional, sensacional. Sensacional, em Para quem não sabe, gente, esse 2017. livro que ele está levantando chama Relatos de Fé. Ele foi composto com alguns relatos de fé dos peregrinos que estiveram em 2017 17. na Basílica de Santa Teresinha de Lisieux, em Lisieux, na França. Foi o máximo. E assim, eu fiz o relato, né, sobre fé, que naquela época não tinha muita fé, mas fui lá e busquei. E hoje, o momento que nós estamos vivendo, é que nós temos que ter fé mesmo, tem que estar agarrado. E assim, foi maravilhoso. E eu não posso falar muito, porque todos os peregrinos sabem que eu sou chorão, então não dá para ficar falando muito sobre a Irmandade, senão eu me derreto aqui.
Agora, isso me fez lembrar, né, que a própria Santa Teresinha, ela foi uma grande missionária Sim, também, né? missionária. Para quem não conhece um pouquinho sobre Santa Teresinha, ela tinha uma. A gente pode chamar de mediunidade, porque nós estamos aqui tratando Sim, em um ambiente de espiritualistas, né? sim. Ela tinha uma mediunidade capaz de materializar rosas. Então ela fazia, mesmo acamada, chover rosas no convento onde ela estava. E isso era uma prova do dom que Deus entregou a ela como grande missionária que ela foi. Então é uma história realmente que casa totalmente. Aqui, ele estava de cabeça. Que casa Casa totalmente com a perfeitamente. explicação que nós temos aqui sobre o poder que o missionário tem, que é um poder que da qual ele foi investido por Deus, pelo Divino Uno, como está aqui descrito, né? Que nós falamos sobre isso já em outros episódios. O que vem a ser o Divino Uno, né? Tá lá, assiste lá, desde o nosso primeiro encontro, desde a nossa primeira live. É isso. Minha internet tá meio ruim aqui. Toda hora tá Ah, mas, caindo. mas muito obrigado, Sérgio, por Obrigado a essa vocês lembrança tão por ter especial no dia me de hoje. chamado. E assim, é incrível. Eu sou um outro Sérgio. Que bom, que bom. E eu espero que eu já também seja um outro Gustavo, daquele que estava lá em Com, Lisieux. com certeza, todos nós somos outras pessoas. Amém. Grande abraço, Sérgio. Outro, boa noite. Boa noite. Deixa eu ver se tem mais alguém com vontade de comentar aqui na nossa live. Voltei? Alguém informa aí se eu voltei. Voltei, gente? Bota aí no chat. Ou se eu tô fora. Eu tô dentro? Ah, muito bem. Tem gente aqui assistindo do meu lado, então me dá uma assistência de imagem. Muito obrigado. Ah, deixa eu ver se tem mais alguém que possa participar com a gente. Deixa eu ver aqui. Eu estava tanto querendo ouvir alguém de São Paulo. Será que tem alguém de São Paulo com vontade de participar? Coloca aqui no chat para mim. Só para a gente encerrar essa nossa quinta-feira santa, nesse papo tão legal sobre os missionários e, claro, fazendo referência sempre a Jesus, o homenageado da semana, e a reverendíssima Malilda, que fundou essa obra tão grandiosa, que tem templos aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, e tem um templo filiado, né, que foi visitado por ela em Brasília. A reverenda Sheila está aqui lembrando que nós visitamos o cenáculo, o local onde recebeu a última ceia, né? É um lugar realmente muito especial lá praticamente no centro de Jerusalém, que durante o tempo foi convertido em uma mesquita muçulmana e que agora é, na verdade, um monumento à unidade das religiões e está lá representada por uma figura muito emblemática, que é uma videira, né, uma árvore que dá uva, né, com 3 galhos, cada galho representando uma das correntes religiosas, né? Um ramo é o judaísmo, o outro ramo é o cristianismo e o outro ramo é o islamismo, todos provenientes da mesma raiz. Bom, não consegui contato com mais ninguém, então vamos encerrando por aqui. Amanhã nós vamos falar sobre nós. No dia da nossa sexta-feira da paixão, o assunto será a nossa condição espiritual. Quem é filho de Estrela d'Alva tem uma condição muito peculiar. Se você não é filho de Estrela d'Alva, entenda.
Por que nós somos assim? Por que nós temos esse jeito e essa necessidade, né? O que nós estamos buscando aqui nessa terra, né? Nós temos essa característica que só nós temos, e muitos outros espalhados por aí que não sabem que tem a mesma característica e que tem uma casa para se dirigir, que é a loja número 6, Maçonaria 33 IED. Essa condição especial, em termos de evolução kármica, evolução espiritual, chama-se retorno. Então amanhã o assunto é retorno. Você, será que é um retorno? Você tem certeza que é um retorno? Você já está mais do que certo que você é um retorno? Você já se conhece? Você sabe o que essa condição te confere e o que essa condição te tirou? Vamos conversar sobre isso amanhã, às 21h30, aqui no Instagram, Descobrindo Estrela d'Alva. Para fechar, aqui tem um comentário da reverenda Delma. É muito bom falar de Jesus assim, com amor, sem a dor que geralmente existe. É bom lembrar que Jesus, vida, luz, movimento e atitude, que assim seja. Com isso encerramos. Agradeço a todos que participaram comigo hoje, deixando seus comentários, e te convido, te provoco a participar comigo amanhã. Não fique de fora, para que a gente tenha uma sexta-feira de bastante reflexão, de bastante fé e de bastante comprometimento com o que nós, retornos, e com o que nós, não retornos, estamos fazendo aqui nesse planeta, e como Jesus nos deu vários presentes, até na hora da sua despedida. Grande abraço, até amanhã.